Meus irmãos, que a paz de Jesus continue presente em nossos corações. Nós estamos discorrendo sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, tentando entender, buscando entender, aliás, os objetivos que Jesus queria na nossa transição. A doutrina espírita, como eu venho falando, ela é básica. Ela traz as informações para que nós nos preparássemos para essas mudanças que estão chegando. E essas chegadas incluem a transição e a nossa ascensão. Mas como entender essa situação se muitos de nós, a grande maioria, ainda não aceita nós como espíritos imortais que somos? Então, é a doutrina espírita, através da sua parte filosófica, veio trazendo esse conhecimento para que nós pudéssemos entender como é esse esquema de espírito que somos, imortais. Porque as pessoas ainda estão com medo, preocupadas de que perdeu a vida, a única vida, quando na verdade não é isso que acontece. Nós somos espíritos imortais, nós não morreremos nunca. O que nós fazemos é mudar de lugar, mudar de situação, mudar de dimensão. Sair de um mundo que também está num processo de evolução, um mundo de prova e expiação, onde impera a maioria da maldade, para um mundo de regeneração. É um mundo transitório para um mundo feliz, onde não há a mínima possibilidade da maldade. Então, nós estamos trazendo essas informações na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, que nos orientam na nossa caminhada. É bom lembrar que a doutrina espírita foi codificada por Kardec, trazida pelo Espírito de Verdade, o Consolador prometido, que Jesus disse que iria mandar, pediria ao Pai para que viesse esse Consolador prometido, que nós chamamos de terceira revelação. E Kardec veio codificando essas informações enviadas pelos espíritos superiores. Então, nós estamos já chegando na sexta lei, que é a lei da sociedade. Já vimos outras leis importantes, lei do trabalho, lei natural, e agora nós vamos falar sobre lei de sociedade. A pergunta 766 fala sobre a necessidade da vida social. Nós estamos sempre falando e aprendemos, não só pela doutrina espírita, mas por outras seitas, por outra religião, que nós não poderemos viver isolados. Nós fomos criados para viver numa situação de sociedade. Nós não podemos nem devemos evoluir sozinhos. Já vimos em leis anteriores que nós não devemos ficar segregados, se afastar da sociedade e afastar dos outros. Nós temos que viver em condição junto com os outros. Existe até uma coisa que diz o seguinte, que nem no deserto nós estaremos sós. Em torno de nós sempre haverá espíritos desencarnados ou encarnados, para que nós possamos fazer a nossa evolução concomitantemente e conjuntamente com todos. Então vamos à pergunta que inicia o capítulo 7 da terceira parte, que é a lei de sociedade. A vida social está na natureza? É a pergunta 766. E a resposta é que, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós não podemos viver sós. Nós não evoluímos só. Cada um, em cada encarnação, e aí a importância da reencarnação,
nós reencarnamos junto com as pessoas que nós simpatizamos, porque tivemos uma vida simpática em outras vidas anteriores com essa, e com pessoas que nós não temos muita simpatia, que são as pessoas que nos trouxeram problema ou que nós levamos problemas para elas. Então temos o instrumento da reencarnação, é para que nós possamos, com os simpáticos, nos dar força e coragem para prosseguir, e com os antipáticos, para nos dar força também, e a prática da tolerância, a prática do amor, para podermos aprender o amor incondicional, que será a condição sine qua non para que nós possamos evoluir. Então, não existe a menor possibilidade de nós evoluirmos solitariamente, ou melhor, sozinhos. Nós vamos evoluir com a companhia de todos esses nossos irmãos que Deus criou em nossa evolução. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? É a pergunta seguinte. E a resposta, sim, uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós vamos à padaria, alguém faz o pão. Nós temos os agricultores que plantam o feijão, o arroz, o trigo, que por sua vez ele vai precisar da pecuária, o leite. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Existem os instrumentos, os médicos, a área de saúde. Todos concorrem conjuntamente com todos para o progresso de todos. É uma lei, é essa lei que confirma as outras leis. Então nós temos, para o nosso crescimento, conviver com pessoas. E então essa vida de isolamento que os monges, padres, freiras se fecham num convento ou num mosteiro, isso é contra a lei de sociedade. Qual a evolução que você vai ter isolado da sociedade? Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala que nós devemos nos misturar aos homens. Eu não posso ficar em casa, isolado de todo mundo, rezando o dia todo dia, e esquecer que a vida existe. Existe toda uma vida lá fora que faz parte também da nossa vida e que nós temos que colaborar e cooperar para o progresso de todos. Jamais podemos viver no isolamento. Então tem uma pergunta aqui. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Então, olha só que resposta. Duplo egoísmo é a resposta. Aquelas pessoas que se isolam para não fazer bem nenhum, só para viver isolado, como eu disse, os sacerdotes, padres, freiras, que se isolam e não fazem coisa nenhuma, a não ser a vida contemplativa, é um duplo egoísmo, segundo a resposta aqui dos espíritos superiores. Eles não estão pensando nos outros, estão pensando em si mesmos, esquecendo que Deus, Pai e Mãe, nos criou para vivermos em sociedade, conjuntamente. E aí vem uma pergunta que corrobora isso que eu falei. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos infelizes? Olha que diferença. Aquele que sai do mundo para servir num leprosário, para servir em hospitais, ou seja, para doar de si a caridade. É diferente, que ele não está pensando nele. Ele pode até pegar uma doença, pegar um contágio, mas ele, em nome da caridade, vai trabalhar, vai criar um orfanato, um asilo, e lá dedicar o tempo dele para aquelas pessoas que têm a necessidade de ficar lá. É completamente diferente de se isolar do mundo para ficar contemplando pedra, contemplando a caverna e vivendo
isolado do mundo, em contemplação. Isso está errado. Então diz assim: que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Então, a palavra, né, esse sentido da palavra, é para nós nos comunicarmos, principalmente no nosso mundo de terceira dimensão, onde não temos a capacidade de nos ligarmos pelo pensamento. Então é necessário a palavra articulada. Foi para isso que Deus fez isso. Então diz aqui: Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. É interessante que nós devemos mais escutar do que falar, né? Porque se Ele nos fez com duas orelhas e uma boca, é mais para escutar do que para falar. O que não impede o diálogo. Aliás, é caridoso nós darmos o nosso tempo para ouvir as pessoas, para que elas possam falar dos seus problemas, um desabafo. Isso muitas vezes é mais caridoso do que dar moedas, comida. As pessoas, às vezes, elas não estão querendo ajuda material. Ela quer uma ajuda espiritual, através do diálogo. Às vezes, o seu escutar vai evitar que uma pessoa se mate, se suicide. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E falando nisso, nós vamos falar sobre os laços de família. Se entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de cuidados. Os animais vivem da vida material. A vida dos animais é para apenas a sua sobrevivência. E eles nos doam tudo, apesar deles terem a vida deles. Tem até uma historinha da ursa, que ela tem geralmente 2 ursinhos, e ela passa grande parte do tempo, 2, 3 anos, ensinando, como todos os animais, os seus filhotes a sobreviverem. Toda vez que há um perigo, ela rosna, os ursinhos sobem às árvores, e quando o perigo vai embora, ela rosna novamente e eles descem. Chega um momento da vida deles em que eles já estão bem ensinados sobre a sobrevivência, ela rosna, está na hora da reprodução, ela rosna, os ursinhos sobem à árvore e ela vai embora. E eles ficam esperando que ela rosne de novo para eles descerem. Como ela não rosna, a lei de sobrevivência, que nós já vimos, e de conservação, faz com que eles desçam da árvore, porque a fome começa a fazer sua cobrança. E aí eles já estão prontos, começam a se virar, começam a correr atrás dos alimentos e da sobrevivência. E aquela mãe já está disponível novamente pela natureza para novas espécies que ela vai ter que criar. A natureza funciona assim. Deus fez as coisas assim. Se você observar, todos os animais funcionam assim. O leão, o tigre, têm seus filhotes e quando eles estão prontos, eles são banidos daquele bando para se virar sozinho. Então, essa é a lei da natureza. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Laços de família são necessários. Nós não temos que ficar presos também à família. Até certa idade, aliás, o ser humano é a espécie que mais tempo fica com os filhos. Mas depois de certo tempo, de uma idade, os filhos querem voar. Eles querem bater as suas próprias asas e muitas vezes saem de casa procurando um novo emprego, procurando uma nova situação, e ali mais os laços de família continuam presentes. Anualmente, durante aniversário, Natal, a família se reúne de novo. Cada um no seu local, se reúne todos em um certo local e depois, quando acaba a festividade, cada um vai para o seu lado. Essa foi a lei de sociedade. Nós vamos falar agora
no capítulo 8, da terceira parte do Livro dos Espíritos, no item 7, Lei do Progresso. É uma lei importantíssima, a Lei do Progresso, porque nós estamos numa fase da nossa civilização em que nós não estamos entendendo da impressão que o mundo está a matroca. O caos está presente, mas não é verdade. O nosso mundo tem um piloto, chama-se Jesus. O que está acontecendo é aquilo que nós estudamos na lei de destruição. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. E muitas vezes o homem, na sua incapacidade de ver o todo, que ele só vive em cada encarnação 60, 70 anos, então ele não vê o conjunto das coisas. E aí, para se obrigar a andar mais rápido, Deus coloca em nossas vidas as tormentas, os desastres, um em cada lugar. Só que agora, por coincidência, de muitas etapas estão sendo queimadas. Por isso, está havendo tantas mudanças no mundo todo. Nós olhamos assim para o mapa da Ásia, Java, Indonésia, Japão, e subindo pelo Pacífico, terremotos na Península Arábica, afundamentos de terra por água em todos os lugares, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mortes, pandemia. Mas isso tudo é um processo natural. E a lei do progresso vai dizer os porquês, como e quando isso acontece. Vamos lá. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo, é como era. A civilização é incompatível com o estado natural, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei natural é um progresso natural. Nós temos que passar por essa lei. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. O nosso esquema é de progresso. Nós estamos sempre progredindo, não tem como voltar. Uma das premissas básicas da doutrina espírita é que o espírito não retroage. Nós sabemos que há outras religiões que pregam a reencarnação, mas não em ratos, em elefantes, em animais. Porque, pela lei de Deus, o espírito não anda para trás, ele só anda para frente. E é a lei do progresso natural. Quando vira o ovoide? Como é que é? Quando ele virou ovoide. Como ele virou o quê? Quando o espírito volta a ser ovoide, você já leu sobre isso? Já, mas ele não... Ele perde a consciência? Não, mas ele não perde tudo. É, então ele não retrocede? Não, retrocede. Ele não perde tudo, porque tudo dele fica dentro. Aí ele é levado para um lugar aonde vai ser tratado, né? Ele pode... É como se Deus refaz aquele espírito. Porque a diferença dele com maldade e inteligência, a discrepância é muito grande. Então, como Deus vê que ele não vai retornar ao estado de progresso, ele é como se ele fosse refeito como espírito. Por isso o ovoide, né? É o que se chama de segunda morte. Tem a segunda morte para trás e a segunda morte para frente. É quando você perde o perispírito. Para frente é quando você perde o perispírito que você tem atual, devido ao seu progresso, né? De dimensão em dimensão, e você ganha um perispírito mais transparente, mais refinado. E o ovoide é a segunda morte para baixo. Como você não consegue progredir devido ao livre-arbítrio, e cada vez vai degradando mais, se mata, isso mais, aí o processo é transformar em ovoide para ver se ainda muda. Mas, nesse processo, eles são utilizados pelos espíritos das trevas, e a partir daí, quando vem, como nós estamos passando agora, os ovoides foram levados para a transformação. Então, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, sobre isso que a nossa irmã falou, porque
a sua consequência, todavia, não segue sempre imediatamente, porque o progresso moral é bem devagar. O progresso intelectual é muito rápido. Nós assistimos no nosso mundo, que é um mundo bem de prova e expiação, o progresso intelectual aqui é enorme. Nós já temos máquinas, telefone celular, tudo isso, né, televisão, coisas que progredimos muito. Mas o nosso progresso moral, infelizmente, não anda na mesma proporção. Tanto que está havendo a intervenção do nosso Pai no nosso planeta por causa disso, por causa do nosso atraso intelectual. E esse atraso intelectual, junto com o livre-arbítrio, ocasiona tudo isso. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não. O homem não pode impedir a marcha do progresso, mas pode entravar algumas vezes. Pode entravar, mas nem sempre consegue. Essa época, então, esse processo que nós estamos passando é irreversível, não tem volta. Essa é a oportunidade de todos nós progredirmos, mas a maioria da população não está interessada nisso. Nós estamos recebendo mensagens espirituais em todas as situações, dizendo que nós temos que nos voltar para dentro, procurar a nossa reforma íntima e começar a mudança para podermos ingressar na quinta dimensão. E o que assistimos, na maioria das vezes, é o povo nas baladas, nas festas, bebendo, comendo e não se importando muito com isso. Então, o que Deus, que é bom, justo, misericordioso, faz é aplicar a lei do progresso, que foi feita por ele e também é imutável. Então essa lei diz o seguinte, que nós não temos como fazer um obstáculo à lei do progresso. Se nós ficarmos na frente dessa lei, seremos engolidos por ela. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, ao progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas, olha só, presta atenção a esse enunciado. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E nós já assistimos isso. Passamos pela Idade Média. Quando acabou a Idade Média, veio a Renascença. Quando veio a Renascença, vieram aqueles movimentos, como a Cruzada. Depois veio a Inquisição. E aí veio a Revolução Francesa. Um período revolucionário que mudou em todo o mundo as perspectivas. Vieram guerras, vem tudo. Isso tudo para quê? Para fazermos nós progredirmos obrigatoriamente. A finalidade das guerras, a finalidade das revoluções, a finalidade é um incentivo forçado para que nós possamos progredir mais rápido. Se a marcha da civilização está muito devagar, Deus utiliza desses instrumentos para o nosso progresso. Ainda diz muito. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre à primeira vista. Então, apenas o orgulho e o egoísmo é que atrasa essa evolução que a lei de progresso diz que tem que ter. Se não vai por bem, não vai pelo amor, vai pela dor. Nós deveríamos sempre progredir através do amor, mas, infelizmente, o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos leva a ter intervenções em nossa vida para progredir. Isso chama-se aguilhão. É aquele instrumento que faz o boi andar mais depressa. São essas provas que aparecem para nós andarmos mais depressa. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças que são rebeldes ao progresso? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição. Elas vão ficando para trás. Um grupo vai caminhando em direção à evolução e o grupo vai ficando cada vez mais
para trás. Aí o nosso Pai utiliza o aguilhão para impelir aqueles que estão atrás a caminhar mais depressa. Isso é a lei. É simples de entender, não? O progresso reunirá em um dia todos os povos da terra em uma só nação? O progresso reunirá um dia todos os povos em uma nação? Evidente que não. Porque nós faremos parte de um mundo só, isso aí é inevitável. Mas cada país poderá se unir com os outros na região que estão, por uma questão de clima, por questão de costumes, por questão de língua. Então, se unirão, mas o mundo será um só. Não haverá fronteiras, não haverá passaporte, essas coisas todas, essa burocracia toda que existe. O comércio será livre, mas seremos um mundo só. Só que cada um tem sua peculiaridade. Então não viveremos da mesma maneira. Quem mora lá pro lado da Groenlândia não poderá viver como nós aqui na zona tropical. O que eles comem lá é diferente do que nós comemos aqui. Então, o mundo será único. Não haverá fronteiras, não haverá preconceito, essas coisas todas, mas cada povo terá a sua maneira de viver. Isso é claro, né? A civilização é um progresso, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. É um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então, nós temos etapas de desenvolvimento em nossas vidas. Nós já fomos antropófagos. Existem ainda tribos numa ilha, por exemplo, lá na Índia, que eles não deixam ninguém entrar na ilha. Nem o próprio governo vai lá. Ainda estão com arco e flecha. Qualquer pessoa que for lá, eles matam, para não deixar entrar. A coerência existir esse povo ainda, eles vão ter que vai ter que progredir de alguma maneira. Como? Só Deus Pai e Mãe sabe. Então, prosseguindo, né, o progresso da legislação humana. Nós temos hoje as leis divinas, essas que eu estou falando por enquanto, e os 10 mandamentos, e existe a lei humana. Só que a lei divina é incorruptível. E as leis humanas nós já sabemos como elas funcionam. Principalmente onde nós vivemos. Nós vivemos no Brasil. Nós temos uma das leis mais adiantadas do mundo, mas que ninguém cumpre. Então, é uma legislação que vai mudando através dos tempos. É bem verdade que já progrediu muito. No século XIX, no século XVIII, por exemplo, ou no século XIX, existia duelos. A pena de morte era em todos os países, praticamente. Existiu Inquisição. A Igreja dominou, a Igreja Católica. Hoje não existe mais sentido uma pessoa, apesar de acontecer, matar a outra sem nenhuma razão. Então, nós não aceitamos mais isso de bom grado. Então, as leis, apesar de serem fracas, errôneas, e prender pessoas em vez de educá-las, as prisões são feitas para separar a sociedade daqueles que são maus. Ainda é imperfeita. E ela só será perfeita quando nós cumprirmos as leis de Deus. Porque nós não precisaríamos dessa lei humana. Não precisaria de juiz, não precisaria de desembargadores. A lei seria feita de acordo com a consciência de cada um. E isso no futuro vai acontecer. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Como no homem seria levado para reformar as suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduz ao caminho do progresso. Então, nós um dia vamos ter tudo isso regido pelas leis de Deus. Se nós seguirmos o Evangelho da maneira que Jesus trouxe, nós não precisaríamos de nada disso. Viveríamos o nosso dia a dia tranquilo, com respeito um ao outro, sem ambicionar as coisas dos outros. Então não haveria roubo, a abundância existiria. Aliás, vai existir. Eu estou falando existiria, mas eu estou falando de futuro, existirá. A abundância, todo mundo terá as coisas iguais.
tudo será distribuído por todos. Então você não terá uma justificativa para querer tomar a coisa dos outros. Você tem o que você precisar, você vai pedir. Nós, ao lermos o livro Nosso Lar, de psicografia de Chico Xavier, nós temos uma ideia muito próxima do que seja a quinta dimensão. As pessoas trabalham, as pessoas se alimentam, as pessoas têm suas casas, as pessoas têm suas necessidades todas atendidas. Existe um consenso entre as pessoas de que deve haver leis e que você cumpre, limpeza, tudo isso existe no nosso lar, que é uma colônia espiritual, que mostra para nós, bem próximo, o que é a condição espiritual elevada. E é isso que nós alcançaremos. Aliás, estamos próximos de caminhar para isso, né? E como é que o Espiritismo pode contribuir para isso? O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, já foi dito. E o Espiritismo é a base, o suporte para nós entendermos as condições que iremos alcançar no futuro. É por ela que nós vamos seguindo as leis de Deus, os exemplos de Jesus, para nós alcançarmos a base suficiente para as nossas mudanças interiores. Porque tudo isso é para nós nos mudarmos. Eu não quero mudar o vizinho, eu não posso mudar o meu companheiro, a minha amiga, os amigos de trabalho, falando todo dia. Aliás, ninguém muda porque a gente fala. Se o que falasse mudasse as pessoas já estariam mudadas, porque todas as religiões mais falam do que fazem. Então não é a fala que muda, são as nossas disposições interiores. Jesus sempre disse que Deus está dentro de nós. O templo de Deus Pai é dentro do nosso coração. Nós temos que fazer as nossas mudanças. Não adianta ficar falando que você tem que mudar, que você tem que parar de beber. Ora isso. Nós temos o livre-arbítrio. Por isso que a nossa caminhada é solitária. Nós, apesar de dependermos um dos outros, o nosso caminhar evolutivo é solitário. Eu vou caminhar sozinho. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Eu não tenho que mudar ninguém. Não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é comigo. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que ter e treinar para ter amor incondicional. Eu disse incondicional. É aquele amor que trata todo mundo igual. Todos são iguais, todos nós somos irmãos, nós somos luz. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que seguir esse caminho. Meus irmãos, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudando as leis morais. São as leis que a doutrina espírita trouxe para nos direcionar no caminho que Jesus nos indicou. Como sempre falamos, a doutrina espírita ela é básica, ela não é a palavra final. Jesus disse na revelação que ele trouxe, que ele veio cumprir as leis. E trouxe essa mensagem também de que a doutrina espírita veio para cumprir as leis de Deus. A mesma palavra. Então, o que nós estamos trazendo é a base, meu irmão. É a base para nosso crescimento. Temos que ver outras coisas, outros escritos, outras canalizações, mas temos que estar pronto para receber e aceitar esses novos ensinamentos. A doutrina espírita nos dá a base para nós recusarmos as coisas que o nosso coração não reverbera. Então, tudo que venha e que nós, analisando do ponto de vista sentimental do nosso coração, dentro de nós, vamos aceitar. Nós não temos que recriminar nenhuma religião, nenhuma seita, nem nada. Nós temos que saber tudo. É obrigação nossa
procurar saber, aceitar o que é bom, mas você tem que aprender a analisar. E é para isso que a doutrina espírita veio, para nos dar a base. Em nome de Jesus, em nome do nosso Deus Pai e Mãe. Para todos, eu sou luz, sou filho da luz. Então, a semana que vem, nós retornaremos com mais 2 leis. Lei moral que Jesus nos trouxe. Para todos, fiquem com Deus, com Jesus, que Ele nos dê muita força. Eu sou luz.